Você precisa conhecer o site da J Jersey. Camisas com preço incrível, uma qualidade muito boa, direto da fonte. Vou estar deixando o link aqui na descrição. Acessa lá, aproveite, todos os produtos estão com frete grátis, rapaziada. Não perde tempo, tenho certeza que vocês vão gostar. Porque teve um negócio que mudou a lei. Que assim, vamos lá. Eu acho que a lei antiga de jogador de futebol, ela era meio louca, assim. Que você tinha um contrato com o clube e era pra sempre. O clube só saía se o clube quisesse. Hoje em dia é um negócio mais que faz mais sentido. Tem lá a multa, você faz até o fim do contrato, acabou o contrato, você tá livre. Na sua época era isso? Era com o clube pra sempre, ele que decidiu o que fazer com você? Não, no Flamengo sim. Flamengo. No Flamengo sim. E aí eles chegaram pra você um dia... Tanto que eu fui vendido pro Real Madrid no final de 97, eu tinha 20% do meu passe. Uhum. Do meu passe. 20% porque a lei era 15%. Uhum. Só que na minha última renovação, o Flamengo queria me segurar e não tinha dinheiro suficiente ali e me deu mais 5% do meu passe. Uhum. Tanto que quando eu fui vendido pro Real Madrid, eu tinha 20% do meu passe. Mas assim, era o clube que mandava, né? Uhum, pois é. Ele decidia. E aí o Flamengo chegou pra você e falou, ó, tá a proposta do Real Madrid... Mas eu acho que ali, depois dessa renovação em 96, eu acho que ali não tinha nem mais como segurar, né? Foi uma proposta muito boa pro Flamengo, foi uma proposta muito boa para mim também. Uhum. Eu acho que depois de tantos anos, eu acho que todas as partes viram realmente que era o melhor momento de sair. Foi difícil para mim, eu confesso, assim, você fala, pô, mas é o Real Madrid, praticamente só 2 da história que saíram do Flamengo direto para o Real Madrid, que foi o Vini mais recentemente, né? Você pensou 2 vezes? Eu pensei 2 vezes, porque para mim é claro que era uma felicidade muito grande, eu tinha grande oportunidade com 23 anos ir para a Europa, fazer uma nova vida com a minha família, descobrir outras coisas, outras culturas, jogar em um grande clube como o Real Madrid, mas ao mesmo tempo você começa a fazer uma retrospectiva, né? Sabe, minha esposa ali, meu filho mais velho com 3 meses, aí você começa a fazer, meu Deus, é meu clube, sabe, que eu cheguei com 13 para 14 anos, meu clube do coração, e aí, como vai ser isso? É uma doideira, você tem amigos, você tem um clube que você ama. Então foi esse conflito. Mas ao mesmo tempo, profissionalmente, para minha carreira, eu sabia que era realmente o momento de ir. Então foi... Eu lembro que quando meu empresário me ligou, na época era o falecido Lourenço Sanz, ex-presidente do Real Madrid, ele veio ao Rio de Janeiro pessoalmente para me contratar. Pô, isso é muito raro, né? E aí eu na minha casa, no Rio, com a minha esposa, meu filho, aí me liga e ele fala, sabe, eu tô aqui na linha com o presidente do Real, assim, só tem 2 respostas, ou é sim ou é não. Ele não vai esperar mais, ele tá indo para o aeroporto e ele só vai, ele quer ir com a sua resposta. Eu falei, meu Deus... Eu tenho que... Agora. Caso seja positivo, você já vem pro hotel aqui, na zona sul do Rio, a gente vai preparar já uma minuta de pré-contrato para já semana que vem você embarcar para Madrid. Que pressão, cara. Eu falei, caraca, meu Deus do céu. Mas aí já o Flamengo já estava ciente, e o Flamengo já tinha praticamente aceitado todos os termos. E eu lembro que eu virei para minha esposa e falei, e aí, o que eu faço? E aí ela virou e falou, o que você quer? Eu falei, olha, profissionalmente eu acho que vai ser um momento muito especial na minha carreira. É difícil, mas ela falou, então a decisão está tomada já, então vamos. E aí eu liguei, aí eu falei, ó, pode confirmar que eu tô indo. Então foi esse momento, assim, já fui pro hotel, assinei o pré-contrato lá e logo depois, dias depois, eu estava embarcando para Madrid. Cara, isso é muito... Assim, esse seu depoimento aí pra escutar um flamenguista como eu e tal, isso me emociona, na verdade, tá? Porque isso é um negócio que hoje é quase inexistente, né?
essa coisa de ter essa gratidão, esse amor pelo clube, né? Que e assim, eu acho que foi o que aconteceu com a profissão do futebol. E tudo bem, que o moleque cresce nas categorias de base bem, já pensando na Europa, né? Pensando em fazer uma boa passagem aqui, mas ir embora. E você, naquela época, né? E isso vai muito também, que você falou que seu ídolo era o Zico e tal, e a relação que o Zico tem com o Flamengo até hoje é muito intensa, né? Tipo, cara, você tava se chamando pro Real Madrid pra nunca mais passar perrengue na vida, basicamente. Sim. E você tava no Flamengo com todas aquelas dificuldades e você pensou 2 vezes, sabe? Por causa da gratidão que você teve pelo clube. Eu pensei, e assim, 23 para 24 anos, né? Uhum. É uma etapa que você assim, não tem nem que pensar mais, né? Exato. Não é como hoje, né? Não, hoje o Real Madrid nem contrata, 18, com 24 anos nem contrata mais. Exatamente, mas assim, eu sabia que era muito bom para mim, eu sabia que era o Real Madrid, mas ao mesmo tempo você reflete, você pensa. As minhas decisões sempre foram muito pensadas, calculadas, planejadas. Eu sempre planejei muito a minha vida, desde pequeno. Quando eu fui pro Flamengo, a cada etapa que eu passava nas categorias de base, a cada categoria que eu avançava, era uma etapa vencida. Então, assim, do infantil, na época, eu passava pro juvenil, para mim era uma conquista. A próxima etapa é os juniores, é o sub-20. Então, vamos. Passava, era mais uma conquista. Agora é a conquista final, que é a mais difícil. É a transição do sub-20 pro profissional. E, na época, nós não tínhamos 3, 4, 5 oportunidades. 2 e olha lá. Então você tinha que estar ali, você tinha que mostrar. Então, assim, era uma decisão. Eu sempre tomei muito, de uma forma muito planejada, muito pensada as minhas decisões. Eu sabia que era bom para mim, mas você reflete. E aí? Você ouve a família. Como eu sempre tive uma base familiar muito forte, eu sempre costurei isso muito e preservo isso muito. Então, são decisões sempre que eu tenho que tomar com a minha família. Então, mas foi uma decisão, graças a Deus, muito acertada, porque eu saio no momento certo, no momento que eu deixo para trás 261 jogos vestindo a camisa do Flamengo. Então, não está falando de 10, 20, 50 jogos, né? Era muita coisa. Mas você, como rubro-negro, é sempre muito doloroso, né? Eu sou Flamengo e toda vez que eu falo do Flamengo eu me emociono, então é sempre difícil. Eu cresci me acostumando com jogadores bons indo embora do Flamengo, né? Era comum isso. Hoje e a pandemia deu uma coisa dessa também, que isso diminuiu. Assim, obviamente o Flamengo tá com condição de segurar o jogador. O Flamengo nunca teve condição de segurar o jogador, cara, sabe? Não. E agora esse grupo aí que tem que o Flamengo só vende se quiser. Cara, chegou no início do ano, veio uma proposta pelo moleque da base lá, o Matheus França, de 20 milhões de euros do Newcastle. O Flamengo falou, não, obrigado, tamo bem. Quando isso? Há um tempo atrás teve o Arrascaeta também, né? Teve, vários jogadores teve proposta, mas aí já tinha vendido o João Gomes e já tinha batido lá a meta de vendas anuais, não precisou vender. Caraca, como é que o time não precisa de 20 milhões de euros? O jogador é importante, acredita nele. Então, foi uma evolução muito grande, né? O que aconteceu com o Flamengo, né? Muito grande. E você vai... Ainda bem, que bom. Não, pô, ainda bem.